E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui com mais um podcast Pense Nisso. A ideia desse podcast, como eu sempre digo, é trazer aqui conceitos, pensamentos que podem ajudar você na sua vida como empreendedor, na sua vida como pessoa, enfim, trazer pessoas aqui que possam agregar de alguma forma conceitos para a sua vida. E o interessante é que muitas dessas pessoas já têm sucesso, já são conhecidas. Algumas elas têm sucesso, têm êxito, mas não são tão conhecidas assim. E isso que é legal, porque a gente consegue perceber que qualquer pessoa pode ter êxito sim. Muitas vezes não são conhecidas pela mídia ainda, e serão. Algumas já até são, já têm muito sucesso, enfim. Mas a ideia é realmente dizer que todo mundo tem condições de ter êxito na vida, né? Essa é a ideia do podcast. Eu sempre falo para você, sabe, você quer que eu continue trazendo esses conteúdos? Você quer continuar vendo pessoas contando a história do seu empreendimento, da sua vida e tal? Você precisa nos ajudar. E como é que você vai nos ajudar? Você vai nos ajudar curtindo os nossos vídeos, você vai ajudar compartilhando nossos vídeos, você vai nos ajudar se inscrevendo em nosso canal e ajudando pessoas com essas informações. Então, se você tem acesso a isso, você compartilha e as pessoas vão receber esse material. Além do canal do YouTube, nós temos também o Instagram, o Pense Nisso. Além do Instagram, Pense Nisso, nós temos o TikTok. Além disso, tem mais um monte de coisa, Facebook, também o Spotify. Em resumo, nós estamos em todos os lugares. A ideia é atingir um maior número de pessoas possível com as histórias que nós temos aqui. Então, fazendo isso, você nos ajuda bastante. Hoje, nós temos aqui uma convidada, né, bem especial. O nome dela é Adriana Strauss. Olha só isso. Que nome, hein, Adriana? Ela já começou rindo, né? Já. Ela tem um sorrisão largo, feliz, alegre. A Adriana Strauss. E a Adriana Strauss, para vocês terem uma ideia, tem um momento bem interessante aqui hoje. Eu estou aqui na minha mão, olha, com uma fitinha. Olha aqui, ó, você não consegue ver muito, tá aqui, ó, fita do Pense Nisso. Tem aqui um chocolate que ela faz com a embalagem de Curitiba, ó, você que está olhando aqui, ó, veja só, chocolate da embalagem de Curitiba. Muito bem. Ela tem uma empresa, uma chocolateria, assim que chama? Exatamente. Uma chocolateria. E olha que interessante, ela tem aquele chocolatinho do Pense Nisso que você viu nos últimos 2 podcasts, sabe? O que acontece hoje aqui? Além de ela estar aqui participando desse podcast para contar um pouco da sua história, né, Adriana? Sim, exatamente. A gente está firmando hoje aqui uma parceria. É a nossa primeira parceira. De vários que virão, eu tenho certeza disso. E qual é a ideia? A Adriana, qual é o nome da sua empresa mesmo? Sweet Party. Sweet Party. Olha que nome bonito. Sweet Party. A vida doce mesmo, né, filha? Exato. É isso aí. Ela vai, além de a gente estar divulgando a marca dela, ela está nos ajudando no podcast, ela também vai entregar um kit para os nossos convidados. Então, a partir do próximo convidado, existe um kit preparado. E olha só o capricho, cara. Ela me trouxe a fita que ela vai colocar na embalagem. Meu Deus do céu. Isso mesmo. Os podcasts serão mais doces. Mais doces a partir de agora. Exatamente. Então, você é a nossa primeira parceira. Muito obrigado. Vamos firmamos aqui, ó, isso, publicamente. Nós estamos fazendo isso. A nossa primeira parceira de vários que virão. Se você quer ser um parceiro, me procure, manda uma mensagem no meu Instagram pessoal, Silmar Culca, ou no Pense Nisso Podcast, e vamos conversar lá, ter uma parceria. Tua logo vai aparecer aqui, vai ser um show. Ela diz que eu sou um belo marqueteiro, você não descobriu esse lado de mim, né? Você não sabia desse negócio. Então, eu vendo a sua marca, chega aqui que a gente vende também. Porque a gente quer pessoas que realmente têm história e que podem agregar, e que são aqui de casa, né? Sim. Que são aqui de Curitiba. A ideia é fazer com que as pessoas aqui em Curitiba cresçam. Então, muito obrigado pelo chocolate, com a capa de Curitiba. E a partir de agora, nós temos esse benefício aqui também. Sim. Muito bem? Muito bem. Seja muito bem-vinda, minha cara. Obrigada. Depois desse tempo todo que a gente falou aqui, conta um pouquinho da história, Adriana. Me conta um pouquinho quem é você, como você começou. A parte mais engraçada é que você vende chocolate hoje, você vende brownie e tal, tem uma fábrica interessante nisso, e você começou com educação física, que bate contra esse negócio. Me conta como é que é isso. Então, primeiro eu quero agradecer, porque para mim é uma honra estar aqui. É uma alegria. Quando você fez o convite, eu
fiquei assim, admirada, porque eu nunca imaginei estar... Admirada e apavorada. Exatamente! Em um primeiro momento eu falei, não é pra mim, não é, mas aí a gente conversando, o Alan, meu marido junto, eu falei, não, é pra mim. Se o Silmar chamou, eu vou e vamos dividir o que tem de bacana. Então, quero agradecer, muito especial. Então, na verdade, eu sou formada em Educação Física, trabalhei na minha área como personal, trabalhei em academia por anos. Aí eu engravidei do meu primeiro filho e trabalhei em academia até 8 meses, quando ele estava com 8 meses. O Henrique nasceu e então, quando ele estava com 6 meses, a gente se mudou. A gente foi morar em Recife. Estava em Curitiba. Eu estava em Curitiba. Foi para Recife. E fui para Recife porque meu marido assumiu uma obra lá. Lá nós ficamos 1 ano e meio, só que a área de educação física eu já deixei de lado por um tempo, porque era o tempo da maternidade. Então, eu falei, mais para frente eu retorno. E em Recife, como o Henrique ainda era pequeno, não pensei em voltar para a área. De lá, nós ficamos 1 ano e meio, aí meu marido assumiu uma obra em São Paulo, aí nós fomos para São Paulo. Em São Paulo, nós ficamos 2 anos e meio. Foi sensacional. Morar em São Paulo é uma experiência única, porque lá... Diferente, né? Total. Não tem nada a ver com Não Curitiba. tem nada a ver com Curitiba. Então, lá foi muito bacana. Só que lá, eu já comecei a sentir a necessidade de trabalhar. Porque aí eu ficava com o Henrique em casa, e aí ele já estava completando, que eu lembro, era 1 ano e meio, 2, então ele já estava indo para a escolinha, tudo, e aí eu tinha um período livre. Eu falei, eu preciso trabalhar, porque assim, como que é o meu perfil? Eu tenho que chegar no final do dia e ver que eu produzi naquele dia, que eu cresci, que eu fui desafiada. Se você não fizer isso, você tá morta, né? Literalmente, você se sente morta. Não dá. Eu conheço ela um pouquinho, porque ela foi uma pessoa que trabalhou no meu processo de mentoria também. Exatamente. Então, assim, aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que eu entendia que não tinha como voltar para a área, porque como que eu ia trabalhar fora e deixar o Henrique pequeno sozinho, porque lá eu não tenho família, não tenho nada. Então, aí eu comecei a pensar, o que eu posso fazer como uma forma de trabalho em casa? Aí, como eu gosto muito, sempre gostei de fazer coisas relacionadas a doce, sobremesa e tal. Eu falei, bom, eu estou em São Paulo, que é o lugar onde tem milhões de chefes, assim, de cozinha, né? Tem várias confeitarias sensacionais, tem vários cursos, então é um lugar de muita oportunidade para você aprender. Então, eu falei, vou atrás de curso. E, na época, tinha acabado de chegar no Brasil a moda do cupcake. Eu não sei, você sabe, né? Aquele bolinho. Lembro disso. Então, todo mundo fazia cupcake. Todo mundo. Aí Todo shopping tinha um quiosquezinho, pelo menos um. Tinha uma dúzia. Isso mesmo. Então, foi o auge. Daí eu falei, vou começar com cupcake. Aí, fiz curso e já lá mesmo, com os vizinhos do prédio, com as professoras da escola, eu já comecei a vender, comecei a trabalhar nessa área. Aí, comecei a fazer bolo também. Lá ainda, eu engravidei do meu segundo filho, o Guilherme, e continuei ainda trabalhando com os bolos e tal. Passados 2 anos e meio, aí o Gui nasceu e voltamos para Curitiba para uma nova obra do Alan aqui. Aí aqui em Curitiba, como eu já tinha adquirido uma experiência em São Paulo, eu falei, aqui eu vou continuar. Então, o que foi bacana em Curitiba? Por ter mais amigos, família, a propaganda do meu trabalho foi maior. Aí eu comecei a fiz casamentos, porque daí na época era muito legal, eles faziam uma torre de cupcake. Então era uma torre alta, aí lá em cima ficava um bolo e embaixo ia descendo os cupcakes. Então o convidado, ele não ia receber uma fatia de bolo, ele ia receber um cupcake. Então foi uma febre muito bacana, que deu um resultado muito legal. Então eu cheguei a fazer casamento, vários eventos corporativos, aniversários, então foi um processo muito bacana. Depois disso, o meu marido foi transferido para Florianópolis. De cidade em cidade. Exatamente, a gente vai adquirindo experiência, conhecimento e fazendo curso. Sim. Aí chega Públicos diferentes, maneira diferente de fazer, isso é bom, porque vai diversificando. É muito legal, porque assim, você acaba não caindo na rotina. Você não fica preso a um modo de pensamento só, né? Não, e você tem que se reinventar, porque assim, o curitibano tem um perfil, o paulista tem um perfil, o pessoal de Santa Catarina é outro perfil. O Nordeste, então, demais, nada a ver. Nada a ver.
É totalmente diferente. Então, aí, quando eu fui para Florianópolis, eu falei, não, vou continuar aqui também com esse tipo de trabalho. E aí, lá fiz cursos também, fiz curso com a Isamara Mâncio, que ela é bem conhecida, ela ia na Ana Maria Braga, ela ia em tudo que programa de televisão ela ia. E aí, fiz curso com ela, continuei trabalhando bem legal. Ficamos lá 2 anos e aí retornamos para Curitiba, que estamos até agora. E vejamos até quando. Exatamente. O futuro a Deus pertence. Aí tá. Aí quando nós retornamos, o que aconteceu? Como os meninos estavam, né, pequenos, o trabalhar com bolo, cupcake, é algo muito perecível. Então você tem que fazer, a encomenda do bolo é para hoje, eu posso começar no máximo um dia anterior ou já de manhã cedo para entregar. Volumes, se você não tiver uma equipe e tal, os volumes são pequenos. Exatamente, que era o meu caso. Então, aí eu falei, não, eu preciso achar um produto que tenha uma durabilidade maior. Aí eu comecei a pensar, a pesquisar o que eu podia fazer. Aí, eu gostava muito de brownie já na época, né? De comprar brownie e tal. E tinha um brownie em especial que eu gostava muito de uma loja. Aí eu falei, já sei, vou começar a fazer teste. Aí comecei a testar, comecei a ver receitas e eu peguei uma receita americana de um fudge brownie e adaptei e é o brownie que eu faço até hoje. E aí, quando eu fiz os testes de durabilidade, eu vi que ele durava uns 25 dias em temperatura ambiente, na geladeira uns 35 e ainda dá para congelar. Então, era algo... Caramba! Exatamente. Dá para congelar por 6 meses. Então, é um produto que eu falei, eu tenho encomenda, eu não preciso fazer exatamente no dia. Eu posso fazer uns 2 dias antes, 3 dias antes, porque como ele é quase que puro chocolate, ele fica saboroso, idêntico o dia que você for comer. Aí, criei o brownie, comecei a vender. Como, em um primeiro momento, e continuou mesmo, a gente ia continuar em Curitiba, eu falei, eu vou encontrar pontos de vendas para esse brownie. Então, aí tinha em mercado, restaurante, confeitaria, tinha os meus clientes direto, mas aí eu já estava conseguindo atingir um número maior e a minha marca começar a aparecer mais. A ser mais conhecida. Exatamente. Só que tudo isso na cozinha da minha casa, né? Até então, era, né, eu ali, né? Eu derrubei tudo aqui, meu Deus. E aí eu fui fazendo. Até que chegou uma oportunidade muito legal. Eu estava num aniversário, né, de uns amigos dos meus filhos, e aí a mulherada sentada na mesa, e uma delas fala, pois é, eu sou dona da franquia tal, e lá a gente tem doces importados e tal, tem no shopping, tem no Brasil inteiro e tal. Me deu um clique. Eu falei, gente, se ela tem uma loja de doces e eu tenho um brownie que tem uma validade legal, um brownie que as pessoas gostam bastante, eu vou falar com ela a respeito disso. Aí eu falei para ela, olha, eu trabalho com brownie, eu gostaria que você conhecesse meu produto. Aí ela falou assim, ótimo, quando você tiver produção de brownie, você me avisa, que aí eu vou querer. Isso foi num sábado. É lógico que segunda ia ter uma produção de brownie. Obviamente. É óbvio, né? Se eu bem te conheço, você não produziu no sábado por detalhe, porque já estava meio tarde. Tipo isso. Aí eu falei, já avisei ela segunda, eu falei, seguinte, hoje eu já tenho produção de brownie, já vou levar para você. Daí levei pra ela. Percebe que não dá pra perder a oportunidade, né? De jeito nenhum. Né? Não dá, mas não dá mesmo. E porque, assim, o que eu vejo? Se na hora, de repente, assim, uma coisa que não dá pra deixar também é o medo. Se na hora... Fala sobre isso. Se na hora que ela tivesse comentado, de repente, da loja, e eu falasse, será que falo, não falo, e se? Ia perder uma baita oportunidade. Ia perder. E, de repente, eu nem estaria aqui, porque tudo foi sendo um degrau. Começando ali. Exatamente. Então, a oportunidade, vai com medo, mas vai. Entreguei para ela, aí ela falou que gostou bastante. Dela, não, eu quero para minha loja, você vai fazer brownie. Eu falei, sensacional. E por ser uma rede de franquias, ela falou assim, eu já vou te passar o contato dos outros franqueados para você entrar em contato e vender para eles também. Porque nesse modelo de franquia, cada um tinha o padrão, mas você poderia pegar outros fornecedores também, não precisava ser idêntico. Limitado àquilo que estava colocado. Exatamente. Aí eu falei, não, tá ótimo. Aí comecei a entrar em contato com todos os franqueados, todos aderiram à ideia, foram comprando. Então, ali eu comecei a ter uma experiência de volume, que era uma coisa que até então eu não tinha, né? E muda muita coisa, né? Demais, porque a tua programação é diferente, assim, a compra é diferente,
Tudo. Só que tudo começa a se tornar mais vantajoso também. Exatamente. Porque até então, até o Alan falava dele, amor, parecia um hobby, porque é aquela coisa assim, aqui, ali. E aí, às vezes, por não ter experiência, digamos assim, eu comprava um ingrediente no mercado, ao invés de comprar num volume Um maior. distribuidor. Exatamente. Então, você acaba mudando totalmente a tua mentalidade. E é bacana isso. E aí ela pegou, daí eu falei, aí todos começaram a comprar. Só que, aí que começa, daí vai começar daqui a pouco a história do chocolate. Quando teve um franqueado que eu fui e vendi uma remessa de brownies, por exemplo, na terça. Na quarta, ele já me ligou e falou, Adriana, já vendi tudo. Você pode trazer mais uma remessa na sexta e na segunda eu te pago. Eu falei, tudo certo, porque também. Até então, o cliente direto, o pagamento é diferenciado. Ele pegou o produto, ele te paga. Então, eu estava acostumada no fio do bigode. Comprou, pagou. Ali nas franquias, eu não tinha essa noção. Então, para mim, a hora que ele falar que vai pagar, ele vai pagar. Pronto, é no que você acreditava. É o que eu acredito. É o que todo mundo acredita. É o que eu acredito. As pessoas são confiáveis até o instante que elas mostram que não. Exatamente. Mas o amor não suspeita mal e a gente ama em Né? Cristo e bora. Exatamente. Mas agora se tem contrato. Mas tudo bem, isso foi o começo. Isso mesmo. A gente vai aprendendo. Aí o que aconteceu? Aí na quinta-feira eu levei essa remessa de brownie. E na segunda, feliz e contente, retornei à loja para receber. Quando eu cheguei, era uma loja de rua. Então, uma loja toda envidraçada. Eu cheguei, não tinha nada. Sumiu a loja. Só tava o vidro, você olhava lá dentro, não tinha móvel, não tinha nada. Resumindo, o meu cliente sumiu. Fechou final de semana a loja. Limpou e sumiu. Aquilo para mim foi um baque tão grande, porque eu falei, meu Deus, eu vim aqui na sexta, tava aqui, como que agora ele some e ele tem que me pagar? Enviei mensagem, aí ainda ele respondeu, ele, não, pois é, eu tive que fechar, mas vou te pagar. Imagine. Aí, resumindo, eu fiquei uns 2 meses nessa espera. Porque daí ele mandava, falava, ó, já agendei no banco, já tá aqui, vai pagar. E nada de pagar. Beleza. Aí, nesses 2 meses, eu falei com a primeira minha conhecida, eu falei, ó, aconteceu essa situação. Ela falou o seguinte, eu vou te dar o e-mail do dono da franquia, para ver o que ele pode fazer por você. Eu falei, não, tá ótimo. Quando ela me entregou, a gente não pode procrastinar, não pode, a cada vez mais eu vejo. Ela me deu o e-mail, aí eu não enviei no início. Eu falei, gente, ele tem tantas outras coisas para se preocupar, coisas maiores, que ele vai se preocupar com um pedido de um fornecedor que não foi. Eu falei, não vai. Demorei. Você pensou que não ia? Eu pensei, eu falei, ele não vai, mas Sim, de jeito senhora. nenhum. Aí peguei, acho que eu demorei mais 1 mês para enviar esse e-mail. Enviei o e-mail, em meia hora ele respondeu. Seguinte, vem aqui na loja, eu vou conversar com você e vamos ver o que a gente consegue fazer. Fui, aí a gente conversou, daí ele falou assim, ó, num primeiro momento eu não tenho muito o que fazer, que as lojas são individuais. Exatamente, não tem como. Mas ele falou assim, aí a gente começou a conversar sobre produto, daí eu falei que eu tava, sobre os brownies, ele falou que na loja dele ele também queria, tal, porque ele era dono de 2 lojas. E aí ele falou uma coisa chave. Enquanto a gente conversava, ele falou assim, pois é, aqui na loja a gente tinha uma fábrica que fornecia chocolate pra gente, só que a fábrica fechou e eu não tenho mais fornecedor de chocolate. E segue o papo. Eu guardei isso. Eu falei, não tem? Eu falei, então vai ter. Mas eu nunca tinha mexido com chocolate. Nunca tinha mexido. Aí peguei. Como não? Você fazia brownie de chocolate? Mas é que é diferente. Não, eu sei. Né? Mas você conhece o produto. Só que tá tudo certo. O chocolate eu tinha medo, para ser bem sincera. Por quê? Como o chocolate ele passa, para você fazer, ele passa por vários processos. É cristalização, é isso, não pode ter umidade. Então, ele é um produto muito delicado e fresco. Então, se você fizer uma coisa errada, você já perde o chocolate. Então, para mim, era um monstro trabalhar com chocolate. Mas, enfim, saí da loja. Fui na loja que eu compro até hoje, da minha amiga Aline, que é a Feito Chocolate. Aí eu fui lá e falei, Aline, negócio seguinte. E o chocolate é bom, hein? É muito bom. Você não tem noção. Chocolate é bom, compra que é bom. Ai, que gostoso. Aí eu peguei e fui lá e cheguei. Aline, negócio seguinte. Eu preciso aprender a trabalhar com chocolate. Daí ela falou o seguinte, você vai comprar
um termômetro, né, um que é digital, uma caixa de chocolate. Eu vou te falar as temperaturas e você reza. É isso. Essa de você reza é boa. Não, e nesses dias eu lembrei com ela essa situação. Eu falei, Aline, você lembra quando você falou isso dela? Guria, eu lembro. Eu falei, pois é. Tá rezando bem pra Né? caramba. Você viu, né? Aí peguei, fui pra casa, me concentrei. Eu falei, eu vou aprender. Orei bastante. Exatamente. Eu falei, Deus, é com o Espírito Senhor. Santo me mostra o ponto dessa bagaça. Não, total. Aí eu falei, gente, né? Fiquei nervosa ali e tal. Vai vendo a experiência. Aí peguei, fiz, deu certo. Quando deu certo, eu não acreditei. Saí feliz da vida, saltitante. Eu falei, deu certo. Aí o que eu fiz? Entrei no Instagram da loja, lá dessa franquia, e eu falei, deixa eu ver que chocolate que eles tinham. Aí tinha um chocolate rosa com azul. Eu falei, gente, agora vamos para outro nível, Como né? é que eu coloco a cor no danado do chocolate? Aí eu falei, não, vai dar certo. Peguei, conversei com a Aline, comecei a ver vídeo no YouTube e tal. Resumindo, criei o chocolate e fiz um plus ainda, coloquei glitter comestível para ficar mais lindo ainda. Aí chegou o dia de eu levar os brownies para o dono da franquia. O que eu fiz? Levei esse chocolate. Aí eu sentei, como eu estou aqui com você, coloquei os brownies e coloquei o chocolate na frente dele. E não falei nada. Quando ele olhou o chocolate, ele falou assim, eu quero. Você vai criar uma linha de 18 chocolates para mim e você vai trazer na nossa próxima reunião. Rápido assim. Aí eu olhei e falei, meu Deus. E agora? Eu tava rezando, acho que eu rezei forte demais. Eu falei, gente, eu fiz aos trancos e barrancos uma barra. Imagine criar 18 e ainda produzir isso. Que coisa surreal. Aí eu falei, não, tá tudo certo, né? Sou expert. Falei, vou fazer. Ele falou assim, então na próxima reunião você me traz os modelos e tal. Daí, resumindo, fiz de vários temáticos coloridos. Aí tinha com sabor e tal. Fiz, levei. Ele aprovou e aí entrou na linha e está até hoje. Então, foi sensacional. E o que eu percebi dessa situação? É o que fala em Romanos. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? De uma situação ruim do rapaz não ter me pago, eu consegui o e-mail, eu entrei nessa franquia, mas assim, se o rapaz tivesse me pago... Você nunca teria acesso Eu nunca teria acesso. Talvez você não trabalhasse com chocolate até hoje. Isso mesmo, sabe? Assim, então, o que eu vejo? Às vezes a gente passa por situações durante a vida que você não entende, mas em tudo Deus tem um propósito. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, Alan, olha que tremendo. Eu falei, por conta de uma situação ruim... Olha onde é que eu tô hoje. E aí, eu não recebi, né, daquela vez dos brownies, mas Pra assim, quê? exatamente. Mas Você daí meu marido recebeu- falou, amor, você recebeu quantas mil vezes mais? Por causa daquilo. Isso mesmo. Então, assim, Já perdoou, cara. Já? Não, Não, então tá tudo imagina, certo. imagina. Tá tudo resolvido. Tudo resolvido. Você me sacaneou, mas olha que legal. Você me Isso. deu uma oportunidade. Isso mesmo. Continue abençoado e eu com a minha oportunidade. Isso mesmo. Então, essa aí foi uma situação, assim, que foi muito, muito diferente e que aí eu comecei a trabalhar com chocolate. Mas olha que interessante, né? A gente tem as oportunidades às vezes e fica com receio de dizer um sim. Isso. Ah, mas e se for complicado, e se isso, e se aquilo? O máximo que aconteceria, na realidade, é você não conseguir entregar o que ele pediu. Isso. Mas beleza, você não... Né? Que diferença faria? Agora, se você não diz sim, eu manjo de chocolate, mesmo tendo comprado o termômetro na semana anterior, né? Você não teria oportunidade de estar fazendo hoje. Não. E esse lance de não procrastinar é interessante, porque nós estávamos conversando, né? Como eu disse, ela fez um processo de mentoria, e a gente estava conversando sobre um cliente que está em negociação com você, né? Isso. E aí você disse o seguinte, bom, eu vou falar com tal pessoa, mas é sexta-feira, eu acho que eu não vou fazer, porque quem vai olhar nesse órgão, quem vai olhar um e-mail na sexta-feira sobre isso? E aí você falou assim, não, quer saber? Eu não sei se você lembrou dessa história lá de trás, né? Talvez inconsciente você lembrou e falou assim, vamos mandar o e-mail. Eu não sei se você mandou e-mail, se você ligou, né? Eu mandei um WhatsApp. Mandou um WhatsApp. Você Isso. conseguiu o WhatsApp, mandou o WhatsApp. E imediatamente essa pessoa retornou para você e falou assim, nossa, que interessante.
Hoje é a reunião anual que nós fazemos para decidir a linha de produtos Exato. para o próximo ano. E Isso. nós estamos procurando algo parecido com isso, que é fornecer com uma caixa igual a essa, que Isso você tem de mesmo. Curitiba. Né? Isso é legal. Você personaliza isso e vai produzir o chocolate com a caixa dos caras. Exatamente. Você só conseguiu isso porque você não procrastinou. Então, a Exatamente. procrastinação na nossa vida é um câncer. E às vezes a gente procrastina por medo, insegurança, Exatamente. acha que não dá. Mas, vai pra cima. O máximo que vai acontecer é o quê? Não deu dessa vez. Sim. Né? Mas o sim você já tem. Lembra daquele versículo? Exatamente. Em Deus, todas as promessas que nós temos em Cristo, nós temos o sim. Amém. E o nosso amém é a nossa atitude. Isso mesmo. Tá lá em Coríntios. Vai lá. Isso mesmo. E aí? E aí você começou a produzir chocolate? E aí eu comecei. E aí, o que foi legal? Porque até então, minha cozinha da casa. Só que daí ele falou assim, ó, agora eu quero, pro Natal, você vai criar uma linha de produtos pro Natal. Para todas as lojas. E o que é legal? Essa franquia tem no Brasil todo. E para você ter noção como Deus honra, o meu chocolate já foi até para Gramado. Então Imagina, cara. É algo assim que é inacreditável, né? E aí, você vendeu chocolate para lugar que é suíço. Exatamente. Então, assim, para mim, aquilo ali foi a prova que eu estava fazendo o que Deus tinha guardado para mim, que não era mais a educação física mesmo. E aí, o que aconteceu? Aí ele pediu que eu criasse uma linha de chocolate, não, linha de produtos para o Natal. Criei a linha e tal, só que assim, como ainda eu tinha a cabeça da produção pequena, então eu criei produtos muito com detalhes, muito lindo, muito tudo, beleza. Aí ele falou, bom, eu vou passar para os franqueados e eu vou te dizer quanto que a gente quer de pedido. Eu falei, tá ótimo, né? Acho que vai pedir uns 50 desse, uns 20 daquele. O que aconteceu? Ele mandou, era 500 de um, 1.000 de outro, 400 de outro. Ele veio um susto. Eu falei, como que eu vou produzir na minha cozinha isso? Na minha cozinha, isso. Eu fiquei de cabelo em pé, mas eu coloquei ok, para que data você precisa, super profissional, vida Bora. que segue. Vou trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana isso, e pronto. Exatamente. Aí, empreendedor, é assim? É assim. Aí peguei, mobilizei a família, coloquei na cozinha várias mesas, que a gente tem umas mesas de churrasco, coloquei mesa de churrasco. Lá na sala empurrei o sofá, coloquei mesa no meio da sala, eu falei, agora aqui é o campo de trabalho e é assim que vai ser. Daí produzi, foi sensacional. Foi assim, um cansaço absurdo, um estresse emocional extremo, só que a satisfação de ver os produtos prontos, a satisfação de ver que Deus me capacitou para aquilo foi surreal. Porque eu sozinha jamais conseguiria, mas Deus me capacitou, Deus me fortaleceu e deu certo. E aí fiz a entrega e o que foi tremendo? Porque daí eu entreguei na loja, todo mundo achou sensacional, lindo e tal. Passaram-se 2 dias, tudo foi vendido. Tudo foi vendido. Aí ele falou, eu vou fazer mais pedido, porque ainda a gente está no período. Está no período, então precisa de mais. Então, assim, o que eu vejo? Quando você faz algo assim com excelência, com propósito, com amor, ninguém vence a Deus no dar. Então, eu vi que ali Deus, a porção foi dobrada, triplicada, e algo que eu não imaginava, algo que se fosse meses antes eu não teria estrutura mental para aquilo, mas eu vejo assim que Deus foi me preparando em cada situação, em frustração, em momentos de medo, momentos... eu fui sendo preparada para aquilo ali que eu estava vivendo. Então, foi muito legal. Aí, vendi e tal, foi sensacional. Aí ele já falou, já vamos então pensar na Páscoa. A gente estava no Natal ainda, mas já tinha que pensar na Páscoa. Mesma coisa, criei uma linha de produtos, os ovos e tal. E aí o que aconteceu? Estávamos chegando na pandemia. Aí cada franqueado fez o seu pedido e, né, pedidos bem bacanas assim. E daí teve uma franqueada que fez um pedido também altíssimo. Só que o que aconteceu? A pandemia, eu acho que ela chegou, eu não lembro se foi em março. Isso. E a dia Páscoa. 20 de março. Isso. Dia 21 de março tive que fechar o meu escritório. Então, aí em abril era Páscoa. E março eu já estava
produção a 1000, porque ainda mais foi um volume muito gigante mesmo, que aí eu já peguei, já reformei a parte de trás de onde eu moro, aí já contratei pessoas para trabalharem comigo, aí nessa Páscoa eu contratei 4 meninas para trabalharem comigo, porque senão eu não tinha como dar conta. E aí a gente pegou, fez a produção, só que assim, para essa produção ser entregue em março, a gente já começou em fevereiro, Sim. porque é um volume gigantesco, então não tinha como começar em cima. Então ninguém tinha noção que ia chegar a pandemia. Aí vai entrar outro testemunho assim, né, que como Deus faz as coisas. Aí chegou o momento da entrega dos pedidos. E uma franqueada falou, o negócio é o seguinte, tá chegando pandemia, eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir receber, então eu não quero esse pedido. E era um pedido de 12 mil reais. Um pedido de 12 mil reais, eu não lembro se eram 1000 ovos, aí eu tinha vários produtos. Vários produtos não tem como mencionar, mas era muita coisa. Mas muita coisa, mas muita caixa, muita coisa. Aí eu falei, mas não tem como e tal, e tal, e tal. Resumindo, ela pegou uma porção muito pequena de produto só para dizer peguei, e o resto ficou comigo. Como que eu ia vender um volume daquele? Aí o que eu fiz? Falei com o dono da franquia, eu falei, eu posso vender? Porque tá tudo com a tua marca, né? Pode vender. Falei, beleza. Falei, Alan, é agora? Aí a gente pegou, orou, falou, Senhor, tem muita coisa. A gente tem que vender. Começamos a mandar mensagem em grupo. Silmar, foi algo tão surreal que o meu celular, ele não parava de apitar de mensagem de pessoas querendo comprar os ovos. Sabe assim, quando você tá respondendo uma, já chega mais 10, chega mais 15, nisso, Alan, amor, eu também tô recebendo mensagem. Resumindo, esse pedido eu vendi em 2 dias. E além disso... Com uma margem maior. Maior, bem maior. E além disso, eu fui buscar em algumas lojas ovos, porque eu continuava vendendo. Então, assim, ali, sabe quando você vê assim, como Deus honra? Quando você faz o teu trabalho com excelência, com amor, quando você é uma pessoa assim que sabe o propósito da tua vida, o propósito da tua empresa, é algo sensacional. E é interessante que sempre Deus ajudando, né? Sempre, todo o sempre tempo. Deus ajudando. E muito bacana porque você saiu de uma pessoa que trabalhava dentro de casa. Isso. Né? Isso me faz lembrar bastante da Thaís Pelanda, né? A mesma coisa. Isso fazia, mesmo. Ela fazia os pães de mel dela dentro de casa, os bolos dentro de casa, e hoje tem uma baita de uma estrutura. Isso. E isso eu entendo que é muito bacana, porque você que está nos assistindo agora, de repente você diz assim, eu vou começar a fazer um bolinho em casa, tal. Aonde isso vai me levar? Tudo depende do teu conhecimento, ou seja, você foi aprender bastante coisa, você foi conhecer, se foi estudar. Exatamente. Então é importante não só ficar no básico, vá aprender, vá estudar, estude pelo YouTube, faça cursos. Você foi desenvolvendo, buscando clientes e você fez o teu negócio crescer. Sim. E não teve medo de pegar as oportunidades quando chegaram. Então, a grande maioria das empresas começam muito pequena. Esse podcast começou sem nenhum inscrito. Nós teremos milhares de inscritos. Amém. E estamos isso correndo mesmo, atrás disso. Um dia tem que começar. Exatamente. E é nisso que eu tenho que pensar. É dessa forma que eu tenho que pensar. Não pensar que eu serei pequeno. Eu gosto muito de um versículo que eu sempre uso, e você sabe disso, que nós falamos muito sobre ele. Conforme você pensa em seu coração, assim é. Então, a forma com que eu penso, a forma com que eu determino as coisas, que vai dar um alinhamento. Você nunca se viu pequena. Você sempre quis crescer. Sim. E olha, teve uma transição de carreira bem interessante, porque você era professor de educação física. Algumas coisas, mas eu não quero ficar parado, então eu vou fazer alguma coisa, vou aproveitar o meu tempo. Isso. E olha onde você está chegando hoje. Olha a condição que você tem hoje. Hoje você produz milhares de barras de chocolate. Sim. Né? Hoje você consegue pegar uma marca e produzir para essa marca. Exatamente. Né? Quando que você pensava que isso ia acontecer lá atrás? Nunca. Nunca. Você começou com cupcake. Isso pra mesmo. passar tempo. Isso mesmo. Aí hoje, para você dar conta de tudo aquilo que você tem que fazer, você tem que se estruturar, teve que buscar consultorias, teve que buscar mentorias, porque sozinha não dá conta. Chega num ponto que você diz, eu não me viro mais. Exatamente. Né? Isso é espetacular. Como diz você, é surreal. É surreal. Sensacional. E então aí foi isso. Aí foi o que eu falei. Aí nós vendemos todos os ovos, deu super certo. Né? Ainda tive que a mais.
E aí o que aconteceu? Veio a pandemia, só que, para mim, não teve muita influência. Por quê? Como essa loja ela tem site, então o site começou a explodir as vendas. Então, os chocolates que eu havia criado, no site eles começaram a vender muito, porque daí dá para vender para o Brasil todo. Então, o volume de barras de chocolate era 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Durante a pandemia, eu trabalhei muito, muito. Porque daí, o que era o esquema? Eu tinha a produção, colocava em caixas, mandava, e aí eles distribuíam pelo Brasil. Então, ali que eu comecei a ter contato, que nem eu falo, com mais volume, ter contato... Aí um pouco antes, só em agosto de 2019, que eu abri a minha MEI, que aí, né, tinha que oficializou exatamente. Tudo e tal. Então, assim, só que mesmo, o que é bacana é assim, é você aproveitar cada passo que você está vivendo. Então, eu lembro como eu fiquei emocionada quando eu abri a minha MEI. Já vai chorar. Já chorou! Como foi emocionante, porque eu falei, gente, agora eu tenho uma empresa. E aí foi tão legal. E aí, quando passou a vigilância sanitária, que é todo um processo, né? Você E tem que fazer toda a bombeiro, e aprovação. tudo. E foi tudo sendo aprovado. Eu falei, meu Deus, Hoje você tem uma fábrica, você tem uma empresa. Sim, Com exatamente. equipamentos e tudo mais. Exatamente. Então eu falei, meu Deus, que legal. E aí a emoção da emissão da primeira nota fiscal, porque é uma coisa que eu não tinha contato nenhum, nunca tive. Então, sabe assim, você sentar no computador e fazer. Então foi o que eu falei, eu fui aprendendo tudo. Não teve nada assim, me ensinaram. Não. Eu ia. Disposição. Isso mesmo. Mas totalmente assim, sabe? Eu falei, gente, vai dar certo, vamos fazer dar certo. E aí, daí, a partir daí, comecei a crescer. E daí tem mais um episódio muito legal que aconteceu. Foi assim, começou a vender muito, né? Que nem eu falei, os chocolates dessa franquia. E aí, uma sexta-feira à noite, eu recebo uma mensagem de São Paulo. Uma menina falando assim, oi, tudo bem? Aqui é a Vivi, eu tenho um restaurante e eu gostaria que vocês criassem produtos pra gente. Quando eu vi aquilo, eu falei pro Alan, Alan, é de São Paulo. Eu falei, eu acho que eles se enganaram. Eu falei, eu acho que não era para enviar mensagem para mim. Dele, não, responda o assim. Pensamento sempre. Ó, o Poxa, tipo, né? Quem sou eu? Aí o que aconteceu? Quem sou eu na fila do pão para receber uma ligação de São Paulo para mandar chocolate para um restaurante? Exatamente. Aí o Alan falou assim, amor, responde, o que você tem em mente? Eu falei, Senhor amado, ok, o que você tem em mente? Dela, então, queremos fazer isso. Eu falei, qual que é o nome do teu restaurante? Aí ela falou, entrei no Instagram, um restaurante com mais de 300 mil seguidores. É um restaurante sensacional, temático, que tem fila de espera por meses. Aí eu falei, Senhor, Sou eu mesma? Aham. É comigo isso? Isso. Eu falei, Senhor, como que ela me encontrou? Eu falei, São Paulo, que é o lugar que produzem, tem tudo e mais um pouco. Eu falei, ela veio em Curitiba, em mim. Eu falei, gente, eu não acredito. Pra que perguntar isso? Responde e produz, meu Deus do céu. Não, mas o ser humano é muito legal. Não, mas esquece, essa parte chegou até você, vai lá e faz. Pois é. Perda de tempo. Não, total, mas eu fiquei questionando. Aí, beleza, respondi. Resumindo, comecei a criar, e era comigo mesmo que ela queria falar. Sério? Né? Aham, juro, juradinho. Meu Deus. Aí peguei, fiz os modelos que ela pediu, tal, mandei para São Paulo, tudo perfeito, certinho. Aí mais uma experiência transportadora, tudo que é uma coisa que eu também tinha tido outras experiências, mas ainda não com esse fluxo, tal. Fiz, aí já fiz Natal para eles, já fiz Páscoa e estou com eles também há anos. Então, assim, é algo impressionante. É algo assim, que começou com um brownie que não foi pago, né? Vamos pensar. Aí entrei numa franquia com um chocolate que eu não tinha noção, uma oportunidade que se eu não metesse a cara não teria acontecido. Então eu vejo assim, nessa trajetória... E hoje se tornou o teu negócio principal. Exatamente. Hoje o chocolate é o teu negócio principal. É o meu negócio principal. Hoje você consegue produzir quantas barras por dia? Por dia, uma média de 1.000, 1.500 barras, no mínimo. Se você quiser produzir 5 dias na semana, 5.000 barras, exatamente. 6.000 barras aí. Ou mais, dependendo da quantidade de colaboradores que estiverem comigo. Não, hoje né? com a capacidade que você tem. Mas vamos lá, se você colocar mais
quanto que você consegue ampliar a tua produção trabalhando só durante o dia, colocando a capacidade máxima de colaborador, por exemplo? Ai, vai a produção um dia para uns 5 mil, 6 mil. 5 mil dia. Você consegue produzir 25 mil chocolates por semana. Exatamente. 100 mil chocolates por ano. Por mês. Por mês, aham. Por mês. Exatamente. 100 mil barras de chocolate por mês, alguém que começou fazendo cupcake para casamento. Exatamente. Você percebe como dá, como é possível? Você precisa querer. Tem as suas dificuldades também. Lógico a gente está falando que só tem. das partes boas aqui. Né? Mas quantas vezes você acordou e achou que não ia dar? 1 milhão de vezes. Né? Quantas vezes milhão. você disse, puxa vida, eu acho que eu estou no caminho errado? Sim. Isso é um negócio interessante que as pessoas acham que quando a gente consegue montar um negócio e está tendo sucesso, que foi sempre 10. Quantas vezes você pensou, eu vou parar porque eu não estou vendendo? Sim. Não aconteceu exatamente. algumas vezes? Muitas vezes. Só que aí a gente tem duas opções. Ou eu desisto, ou eu caminho. Sim. E você não desistiu, apesar de ter perto de quase desistir algumas vezes. Isso mesmo. Não aconteceu isso? Aconteceu. E aí? E aí, na verdade, é assim. Às vezes... Ouve isso que é bom. Existem vários momentos que desanima mesmo. Porque assim, você trabalhar com venda, a constância é muito difícil, né? E aí, uma época, eu fui atrás de novos clientes, tudo, e parecia que eu estava vendendo uma coisa qualquer. Sabe quando a pessoa, hoje não quero. E eu falava, gente, né? E daí eu me sentia mal e tal. Mas assim, o importante, eu vejo, é que quando você entende que é aquilo que você tem para tua vida, é aquilo que Deus te chamou, tem o tempo certo para tudo. E a hora que eu estava mais assim desanimada foi a hora que eu procurei a tua mentoria. Que aí eu falei, eu sozinha eu não consigo, eu preciso conversar com alguém que me dê uma luz, né? Que me anime e que eu consiga continuar mesmo com dias difíceis e dias bons. Daí foi quando eu comecei a mentoria, que aí foi um divisor de águas na minha vida. Você começou a pensar um pouco diferente, né? Muito diferente. Diferente. Muito diferente. Eu tô sendo delicado. Muito diferente, porque aí cada conversa nossa assim foi abrindo mesmo os meus olhos que tem o tempo certo para tudo. Se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Que eu tenho que me planejar, fazer aquele planejamento diário mesmo. O que eu tenho que fazer? Vou falar com quem? Que as coisas não caem do céu. Né? Um ponto importante, né, que a gente tem que pensar às vezes, né? Quando a pessoa diz não, por exemplo, eu vou oferecer esse produto, a pessoa me diz não. Muitas vezes a gente leva esse não para, bati no microfone, para minha pessoa física. Isso. E é para o meu produto. Exatamente. Se eu levo para mim como pessoa, eu começo a desanimar. Totalmente. O negócio não é pessoal. Não. É um produto que aquela pessoa não quer no momento. Isso. Só que existem outras pessoas que podem querer. Isso mesmo. Uma outra coisa que a gente trabalhou um pouquinho também, bem interessante, que você estava buscando clientes com grandes quantidades. Isso. E aí eu falei assim, o que você acha de procurar as pequenas quantidades? Isso. Você tem condições de fazer pequenas sim ou não? Sim. Te atrapalha? Não. E aí o que aconteceu? Vieram as pequenas e as grandes. Isso mesmo, tudo junto. Porque você mudou o teu jeito de pensar. Conforme eu penso, eu tenho um sentimento. O sentimento me traz uma ação. A ação me traz um resultado. Isso mesmo. E se você está desanimado, o teu sentimento é qual? De desânimo. Você vai correr atrás com mais ânimo, atrás daquele cliente. Você vai chegar assim, puta, quase certeza que ele não vai querer comprar, mas eu vou tentar. Já vai com derrota na cabeça. Já vai mesmo. Está muito ligado à maneira com que eu acredito. E uma coisa assim bem legal que eu aprendi com você é justamente ter esse planejamento e fazer, não procrastinar. Não procrastinar. Planejou? Sabe? Vai lá e faz. Isso mesmo, com vontade, sem vontade. Sabe? Então isso é uma coisa assim que eu tenho como regra. E então, tem tido resultado muito bom. Muito bom. Você muito cresceu bom. demais nos últimos meses. Muito mesmo, assim, foi algo bem legal. Que é o trabalho que você está desenvolvendo. Que aí eu fiz o catálogo de produtos, que daí foca as empresas mesmo, né? Que aí é uma linha de chocolates, tudo. Aí comecei a divulgar, vieram inúmeros clientes, assim. Então, eu vi que eu tenho que fazer a minha parte do semear. Eu tenho que sair semeando, a colheita vem de Deus, mas eu tenho que semear. Não tem como colher algo que eu não plantei. Exatamente. Cai do céu, mas não cai do céu. Tipo isso.
E aí, então eu falei, então pra mim, assim, isso aí eu tenho meu planejamento diário, tudo certinho, que é uma coisa que eu sigo e entra naquilo que você falou da sexta-feira. Se tá marcado para aquele dia, eu coloquei, Faça. eu faço. Sabe? Então, isso é uma coisa que eu entendi, assim, e é regra, é lei, eu faço. E o que eu entendi muito também com a mentoria é a parte emocional. Então, assim, eu não vou deixar de fazer algo se eu tô triste, se eu tô desanimada ou se eu tô muito alegre. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Então, o meu emocional, ele não vai me dominar naquele dia, naquela semana. Disciplina não é fazer o que eu quero. Isso mesmo. Disciplina é fazer... A minha esposa sempre usa uma expressão. Ela diz assim, Silmar, quem faz o que quer, assim, tal, é adolescente. Adolescente não quer fazer, você tem filho, sabe? Hoje eu não vou levantar, vou ficar no quarto. Ele não quer fazer, mas ele quer fazer e aí muitas vezes até consegue fazer o que ele quer. Sim. Não faz o que precisa. Agora, ser adulto é levantar e fazer o que é necessário ser feito. Exatamente. Então, isso é uma coisa que eu aprendi porque eu era muito, você sabe, eu era muito emocional. Então, aconteceu uma situação difícil, eu já me fechava, já falava, hoje, o que eu ia fazer hoje, de repente eu faço amanhã, ou as meninas produzem e eu faço tal coisa, mas assim, eu não me envolvia. E hoje eu entendo que não importa. Eu tenho, assim, eu vejo que faz parte do crescimento do empreendedor. Que o que eu vejo? O empreendedor é uma vida muito solitária. Sabe? Totalmente. Né? Porque assim, que nem, se você tem um sócio ali físico, tá, uma pessoa tá junto, mas quem é empreendedor literalmente individual, né, que é o esquema, é muito solitário. Porque assim, você não tem muito com quem conversar. Lógico, você conversa, mas não é aquela pessoa que tá 1000% dentro da tua realidade. E aí que para mim pegava muito, só que aí eu comecei a lidar diferente, igual eu falava para você, eu começava a sair da situação e olhar por fora, e aí pronto, daí eu falava, não, mas não é isso, não é tão grande a situação, não é tão difícil, dá para passar por cima, dá para conseguir fazer, dá para vencer, e aí foi. Então foi... E hoje, como é que você faz para escolher, por exemplo, o teu produto? Como é que eu quero comer? Vamos lá, eu tô vendo aqui na Adriana que chocolate é um mercado legal e eu quero empreender nisso, né? Você seu concorrente, Adriana, pode acontecer e tem mercado para todo mundo. Exatamente. Qualquer coisa, ela vende uma mentoria também de como montar uma fábrica de chocolate. Tô acabando de vender aqui agora. Eu vou te mostrar os perrengues e as partes boas de fazer uma fábrica de chocolate. Ela te faz a parte técnica, eu vendo a mentoria da parte administrativa e comportamental. Nós já montamos um negócio aqui e pronto. Isso né? mesmo. E tudo que você vender paga um percentual para mim, paga um percentual. Pronto. Tem condições de ganhar em tudo quanto é jeito. Isso mesmo. E aí eu quero montar uma fábrica de chocolate. Então como é que eu começo? O que eu preciso? Eu vou escolher um chocolate... porque tem gente que vai lá e pega aquele chocolate assim, já que não é de tão qualidade, tão boa qualidade, porque é mais barato. Como é que você vê isso? Porque o teu chocolate, ele parece um chocolate suíço mesmo, um chocolate muito bom. Exatamente. Né? E como é que você chegou nisso? Como é que faz? E a pessoa quer começar? E aí? Assim, falando um pouco do meu, o que acontece? Eu compro vários chocolates, só que eu faço... digamos, a minha mistura. Então, você faz o tal do blend. Exatamente. Esse negócio é a tua receita, ninguém vai chegar nele. Nunca. Então, o que eu faço? Só que são testes. Por quê? Porque hoje eu conheço plenamente o meu cliente, quem eu quero alcançar. Então, o que eu falo? De repente, se a pessoa quer começar hoje, primeiro ela tem que definir o público dela. Porque... a famosa persona que o marketing fala. Isso mesmo. Defina seu cliente. Porque quando você definir, aí sim você vai ver que tipo de chocolate que você vai trabalhar. Se de repente é chocolate mesmo, ou essas cobertura fracionada, que não precisa dessa temperagem, não precisa de nada. A cobertura fracionada você derreteu, colocou na forma, tá pronto. Cobertura fracionada. Cobertura fracionada. Que é aquela... E o chocolate fica bom tão bom quanto ou não? Não vai ter a mesma textura? Não, porque sabor. ele é mais gorduroso. Entendeu? É aquele que você sente sambar. É mais hidrogenado. Isso mesmo, exatamente. Então é a cobertura fracionada. Então, assim, tem que ver o teu público. Samba na boca. Né? Fica ali, né? Aí você toma água, parece que gruda no céu da boca. Mas, enfim, aí você tem que definir qual que é teu público. Então, se o teu público aceita uma cobertura fracionada, perfeito. É uma coisa que você pode comprar, sair agora, comprar uma forminha, um chocolate e já começa a produzir.
Mas se você quer trabalhar com chocolate, né, com qualidade, e não desmerecendo quem gosta de cobertura, tem o público. Por isso que eu falo, tem todo o público. Para todo mundo. Mas se você quer trabalhar com chocolate nobre, tem várias marcas hoje no mercado. Então, assim, aí é indicado um curso. Porque assim, você fazer... Até para manipular isso, né? Exatamente, para você entender, você ver, porque tem todo o esquema... Você dá curso? Não. Já pensou nisso? Não, nunca fiz isso. Legal, é um negócio pra gente pensar depois, quando a gente sentar na nossa mentoria. Aí, é a pessoa justamente fazer um curso, porque ali você vai aprender... Abre um parênteses, nas mentorias as coisas vão nascendo. Exato. Nasce várias oportunidades de negócio, inclusive, não é? Exatamente, então vamos lá. E aí a pessoa tem que, né, escolher o público, fazer um curso, né, que hoje em Curitiba tem várias lojas que promovem cursos, e ali você vai aprender. E aí foi o que eu falei, aí você vai definir, puxa, eu vou trabalhar com barra de chocolate, vou trabalhar com bombom, vou fazer só em Páscoa. E aí vai, mas foi o que eu falei, o primeiro é pensar o cliente que você quer e vai fazer um curso. Que daí onde você fizer o curso, ali também vende chocolate, vende forma. E aí é treino, é o que eu falo. Tudo na vida para você se tornar bom é treino e é experiência. Porque eu, assim, por exemplo, mesmo fiz curso de chocolatier, tudo, fiz vários cursos depois, né? Chocolatier. Exatamente. Olha que nome bonito. É um nome super, né? E aí fiz curso, tudo, e é uma coisa que você vai desenvolvendo. Então, que nem eu falo, eu hoje já tive vários perrengues com chocolate, mesmo tendo experiência, mesmo tendo feito curso, mesmo entendendo chocolate. Que chegou um dia que ainda eu não tinha o desumidificador de ar. Porque aqui em Curitiba, o clima ele é muito úmido. Sim. E é uma coisa que eu nem imaginava. Daí fiz uma remessa imensa de chocolate, estava lá. Saí, quando eu voltei, ele estava todo esbranquiçado. Sabe aquele chocolate que você compra e está esbranquiçado? Sim, parece que ficou na geladeira. Exatamente, é porque ele absorveu umidade. Quando você coloca na geladeira, ele faz isso. Eu olhei aquilo e falei, Eu colocava soufflé na geladeira e ficava assim. Que absurdo. Colocar soufflé na geladeira? Pra quê, né? Coisa de polaco mesmo. Aí peguei, quando eu olhei aquela produção de quase 1000 chocolates todos esbranquiçados. E aí não tem o que fazer. Perdeu. Não, perdeu? Daí eu falei, gente, mas o ar tá... eu deixo com ar-condicionado. Eu falei, você perdeu tudo? Perdi. Não tem como derreter e fazer de novo? Não tem, porque entrou umidade. Se você derreter, ele vai ficar uma massa dura. Você não consegue nem ter, não consegue nada. Caramba! Aí, lógico, se você comer, ele fica gostoso, só que como entrou umidade, acabou. Então, você presenteia a galera que não olha a aparência. Aí, ó, eu vou te dar um presentinho. Ele tá um pouquinho diferente, parece que é um bolorzinho aqui, mas fica tranquilo, o chocolate tá bom. É que só entrou uma umidadezinha e eu perdi uma produção de 1000 barras, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. E aí, o que acontece? E daí as barras também, elas ficam aeradas. É um processo louco. É o soufflézão da vida. Tipo isso, né? Aí eu falei, quando eu vi aquilo, eu fiquei desesperada. Daí eu liguei pra uma chocolatier. Você não se desespera fácil. Não. Eu sou um poço de tranquilidade. Aí eu falei, Senhor amado, e agora? Aí peguei, liguei pra ela, dela falou assim, dela, como que tá a umidade? Eu falei, como assim umidade? Ela falou assim, você não tem o sensorzinho de umidade? Eu falei, não. Tá, beleza. Pronto, já achei a causa. Já é. Beleza, comprei o abençoado. A umidade do ar tava em 95. O chocolate você trabalha até o 45. A umidade do ar. Tava em 95. E você não sabia disso antes? Não sabia. Por mais que tenha feito curso? Por mais que tenha feito... Ninguém tinha falado? Não. Tem coisas que você descobre. Meu Deus! Tem coisas que você descobre ali né? Aí eu Mas isso é básico. Como é que não falaram nos cursos? É básico, mas que acontece? Foi o que eu falei. É básico que você fez curso no Nordeste, né? Entendi. Quase isso. Você não fez o curso em Curitiba? Não fiz. Aí eles, né? Porque eu falei, Curitiba tem isso. Você entende? E eu não tinha noção. Aí foi o que eu falei. Daí comprei desumidificador de ar. Aí tem um negocinho lá que fala a umidade. Então, quando eu sei que tá assim, eu trabalho de uma forma diferente. Dá para trabalhar com chocolate. Mas tem todo um esquema para não acontecer isso. Né? Então, por exemplo, assim, um exemplo. Quando o chocolate ele cristaliza, aí você põe um pouquinho na geladeira se você quiser, só para ele descolar. Quando tá com a umidade muito alta, eu nem ponho na geladeira. Ele faz tudo fora, ele cai da forminha já ali fora. Então, são cuidados que você vai aprendendo na prática. Entende? Então, por isso que eu falo, o chocolate, ele tem 1 milhão de coisas que acontece.
que você aprende em curso algumas e outras é no dia a dia. Tá na hora de você vender um curso sobre como fazer chocolate na prática. Isso mesmo. Vou fazer a mentoria do Vou chocolate. arrumar um trabalho pra você, menina. Mais Porque um, tem isso tanto mesmo. detalhe que às vezes as Tem, mas pessoas tem não mesmo. sabem. Não sabem. E aí só quem tem a prática do dia a dia, do ambiente, consegue trazer. Isso A gente tá mesmo. brincando aqui, Sim. mas veja, se alguém quer começar, os cursos não têm isso, você tem um diferencial para poder ensinar as pessoas. Sim, sim, sim. Esses dias você fez um evento onde as crianças aprendiam a fazer chocolate. Isso mesmo. Né? Tinha lá Foi uma muito galera, legal. foi muito legal, um Uhum. monte de gente, algumas centenas de crianças passaram por lá. Isso mesmo. Né? E isso é legal. É. E sabe, e para mim isso é legado também. Porque imagina você poder ensinar uma profissão para alguém. Por que não deixa de ser? Lógico, sim. Uhum. Isso é muito 10. Não, é bem bacana, assim. E aí, então eu falo, então eu acredito que seja dessa forma, né, para quem queira começar, mas é um universo bem emocionante, assim. E quando que você chegou à conclusão que você precisava de equipamentos melhores para poder trabalhar? Porque o teu primeiro pedido lá naquele cliente que você fez a Páscoa ou o Natal, você colocou mesa de churrasco na cozinha, colocou mesa na sala, aí depois você foi ampliando, né? Como é que é esse? Como é que você mede isso? Qual é o momento que você vai colocar algo novo? Porque você é empolgada. Se deixar, você compra tudo na primeira pegada. Isso Né? A gente mesmo. já até conversou sobre isso uma vez. Mas só que você veio acertando esse time. Né? Como é que você define o momento certo de você comprar? Na verdade, eu vejo a demanda. Né? Então, se eu vejo assim, puxa, a perspectiva é uma produção tal, aí eu começo a fazer cálculo. Puxa, se eu produzir e mais tantas por dia, vai dar tanto. Ah, não, mas se eu tiver que, por exemplo, assim, ter um fornecedor de tal coisa, igual as próprias fitas, igual eu comentei, né? As fitas são essa aqui. Antes ela tinha fornecedor, hoje ela tem os equipamentos para fazer. Exatamente. Então, né? Então, isso que eu falo. Então, quando você começa... Então ela faz fita também, viu? Então, quando você vê que, de repente, assim, é mais lucrativo, vai te ajudar mais, vai otimizar o tempo, aí eu faço os cálculos e falo, não, vale a pena comprar. Só que tem um ponto interessante aqui, né? Você compra o equipamento com a demanda de um pedido que teve. E aí você precisa ter o quê? A crença de que não será só esse pedido. Isso mesmo. E que você vai ter uma demanda contínua. Isso mesmo. Porque se for só para essa demanda para atender, é complicado. E aí entra uma forma de pensar também. Faz sentido? Sim, sim, sim. E você tem exercitado isso, né? Tenho. Porque antes você ia até, não, eu vou atender aqui e ficava. Só que aí tem um universo para frente. Sim. E hoje você tem conseguido muitos clientes, né? Muitos. Muitos que o que é bacana, assim, é que eu tenho clientes, indicação que eu já não tenho nem noção quem que é a onde pessoa. veio. Exatamente. Então é muito legal mesmo. E que nem eu falei, o boca a boca é algo bacana, porque daí a pessoa recebe um presente, daí ela já fala, puxa, mas eu também quero. E hoje, como eu entrei bastante assim no mundo corporativo, então assim, uma lojista fala para outra que tem um empreendimento de tal área e vai indo, então assim, aí as coisas vão crescendo. E eu vou criando novos produtos, porque isso, graças a Deus, é um talento que Deus me deu, de ter muita criatividade. Então, todo o tempo eu estou criando coisas novas. Então, de repente, assim, a tua empresa precisa de um chocolate e não tem no meu catálogo, eu crio exatamente o que você precisa. Então, isso que é uma coisa bacana. E você faz a forma, você faz tudo. Você tem todos os fornecedores para criar isso. Exatamente. E você não se limita, não tem problema que são 50 peças. Você vai fazer. Eu vou fazer, porque na verdade assim, entra a parte de atender o cliente, mas entra a parte também que sendo um desafio, para mim eu cresço. Sabe, eu entendo assim, que quando eu sou desafiada a algo que eu não sei fazer, eu corro atrás de conhecimento, eu corro atrás de como fazer, de tudo. Então aquilo ali já se torna algo que faz parte de mim. Então lá na frente, se precisar, eu já tive uma experiência, por exemplo, pequena, mas se vem algo grande, eu já tive experiência, eu sei como fazer. Então, eu acho importante isso da experiência mesmo. Sabe, assim, de não negar, de falar, puxa, você quer assim? Não, tudo bem. Quantas vezes assim, eu literalmente quebro a cabeça. Eu fico noites pensando, analisando, testando, mas eu testo muito chocolate, muito cor, textura. Tanto que você vai fazer um novo produto, agora você fez um com café, por exemplo, você fez vários testes, né? Muitos. Sabe que eu fico feliz? Que eu provo bastante os testes dela.
Ela sempre me manda uma barrinha assim, Mar, o que você diz aí do sabor desse chocolate? Isso O que a Neu achou desse chocolate? Isso. O Theo tá dando risada aí, né, Theo? Eu queria um negócio desse também. Seria A bom. Neu, e aí, o que a Neu achou? Você pode me dar um Isso feedback? mesmo. Então, só que ela faz isso com várias pessoas, né? Para que você possa ter esse resultado, fazer esse teste com o cliente. É interessante, eu tenho amigos, por exemplo, que vão abrir um restaurante, antes de abrir o restaurante, eles colocam as pessoas lá para dentro para fazer um test drive do negócio. Isso mesmo. É investimento isso. Lógico. Isso não é jogar dinheiro fora. Não, de jeito nenhum. Então, dependendo do produto que você tem que aprender. Um dia, a Maria do Que Fazer Curitiba, ela esteve aqui, nós somos amigos hoje, e ela comentou que no começo, quando ela começou a fazer a divulgação nos restaurantes, ela pagava pelo jantar para ela poder divulgar. Ela falou assim, se você não investe no seu negócio, você não vai ter retorno. Não. Então ela pagava pelo jantar e aí falava do jantar, fazia propaganda ainda. E hoje ela não precisa mais fazer isso. Hoje as pessoas querem tê-la próxima. Mesmo. Então elas pagam para estar ali. Só que lá atrás ela precisava fazer isso. Então tem que investir. E uma outra coisa que você faz bastante, e é bem legal, é assim, né? Você foi numa pizzaria, você dá um jeito de falar do seu chocolate. Sim. Você vai numa loja, você dá um jeito. No começo era assim também? Não. O que te fez mudar isso e aprender isso? Na verdade, eu vejo assim, quando eu comecei a entender o valor do meu produto. Sabe? Isso é muito importante. Mas é muito importante mesmo. Porque, por exemplo, você recebe um chocolate meu. Ah, que gostoso e tal. Mas você não tem ideia toda a história que foi para eu criar algo assim. Então, por isso que eu falo assim, por exemplo, igual essa caixinha mesmo. Ah, peguei... vários pontos turísticos de Curitiba. Isso. Aí foi uma ilustradora que fez. Ela me mandava as ilustrações. Eu falava, puxa, muda isso, muda... Então, tem produtos que eles ficam prontos depois de meses. Né? Então, você pega um produto que foi estudado, que foi sonhado, que foi experimentado. Então, assim, quando eu entendi o valor que tem o meu produto, eu entendi, todos têm que experimentar o meu produto. Porque é uma experiência o meu produto. Então, a pessoa não vai se frustrar, não vai ser aquela coisa, ganhou, puxa. Lógico, tem gosto para tudo, né? Tem gente que prefere um chocolate de tal jeito, outro. Mas a qualidade em si, a experiência que eu proporciona. Exatamente. Eu entendo que todos têm que ter. Então, hoje em dia, quando eu saio com um cartão meu e eu sempre saio com chocolate. Sempre. Não esse daqui, os menorzinhos, né? Igual do Pense Nisso. Eu sempre saio e se eu tenho uma oportunidade... hoje isso se tornou seu cartão, inclusive. Exatamente. Foi uma das coisas que a gente conversou. Isso. O teu chocolate, o teu cartão de visita. Isso mesmo. Então, aí foi o que eu falei. Então, assim, é uma coisa que não me prende. Porque eu sei o valor do meu trabalho, eu sei a qualidade, então é algo que eu posso entregar para qualquer pessoa. Né? Qualquer pessoa pode comprar, pode presentear, que vai ser algo assim bacana, né? A pessoa está respirando, tem dinheiro na conta, independente da idade, e gosta de um chocolate, é seu cliente. Isso. E quem que não gosta de chocolate, né? E aí você mostra, e oportunidades nascem disso. Isso mesmo. Você foi para vários eventos agora que tiveram aqui em Curitiba. Isso mesmo. Você patrocina o evento A, evento B, está patrocinando a gente agora. Exatamente. Aí, né, porque você entendeu que isso é investimento na sua marca. Quanto mais eu sou visto, mais possibilidade de venda eu tenho. Isso mesmo. Óbvio, tem lá as redes sociais, tem o Instagram, tem tudo, mas, sim. cara, quanto mais eu demonstro, né, melhor será. Não, e ontem mesmo, assim, bem bacana, ontem mesmo já me abriu os olhos para mais uma oportunidade. Porque eu fui numa amiga minha, que ela é dentista, ela tem uma clínica de harmonização. E aí, na verdade, assim, a gente já é amiga há tempo, só que a gente não se conhece. Então é aquela coisa assim. É tipo assim. Essas coisas que só mulher explica. Só mulher explica. Que assim, ela começou a comprar produtos comigo. E eu enviava, aí ela, Adri, agora eu preciso pra... E a gente sempre amiga. Aí ela chegou... Amiga pelo Instagram. Por Instagram, por WhatsApp. E ela repostava e tal. Aí ela falou assim, Adri, eu acho que tá na hora da gente se conhecer, né? Eu falei, não é verdade? Aí ontem ela falou assim, Adri, vamos marcar um horário e tal. Daí eu fui até ela. O que foi bacana? Porque aí ela quer mais alguns modelos de chocolate para a clínica dela. Vai ter o aniversário de 1 ano da clínica. Então, o que eu fiz? Eu separei várias ideias de produtos para ela usar na clínica. E aí, quando eu fui ontem lá com ela, foi muito bacana. Porque o que aconteceu? Ali eu vi como é legal também essa apresentação do meu produto para a empresa.
Então, eu sentei com ela, aí ela falou, Adri, que bacana. Então, a partir do momento que ela viu ela, Adri, porque no catálogo a gente tem uma noção, mas quando vê pessoalmente é outro. E dali, da amostra que eu dei para ela, ela já teve, eu já tive ela, mais umas 5 ideias resumindo. Daí a gente já falou, puxa, no Natal vai ser assim, no aniversário vai ser assim. Então, esse contato, porque eu sempre tenho contato com os meus clientes, mas esse contato, assim, diferenciado para você fazer uma apresentação é algo que eu nunca tinha feito. E eu fiz ontem com ela. Então, foi muito legal. Tanto que eu cheguei, eu falei, aí já me deu um clique, eu falei, puxa, eu preciso fazer isso. Então, assim, você vai passando por situações, por oportunidades, que dessas oportunidades já geram outras, já geram ideias. Então, eu vejo assim, a gente nunca pode ficar parado, na verdade. Sabe como? Porque às vezes Sem dúvida. porque quando ela falou assim, a gente tem que se conhecer pessoalmente. Ah, de repente, beleza, vamos marcar um café, a gente se conhece. Mas não, ela falou assim, venha, já traga os teus produtos, a gente já conversa. Então, assim... E já saiu o negócio. E já saiu o negócio. Então, foi muito legal. Já levei a fita, ela já gostou da fita. E aí, foi algo assim que eu falei, gente, era só pra gente se conhecer e ela escolheu um produto, que já era o que ela sempre escolhia. Mas pelo fato de eu levar e tudo e a gente conversar, já surgiram 1 milhão de novas ideias. Uma coisa que abriu muito a sua cabeça com relação a isso é o fato de você entender que, por exemplo, você entrega uma customização que poucas pessoas conseguem fazer. Sim, sim. Hoje você tem um tamanho, né, que a gente até comentou uma certa vez, de você até acabar tendo 2 empresas. Sim, sim. Uma para fazer esse tipo de customização e a outra para grandes volumes. Isso, aham. Porque esse lance da pessoalidade te dá uma oportunidade de negócio muito grande. Sim. Né? Porque imagina, você vai fazer algo exclusivo para mim. Isso. Eu tenho a minha fita, eu tenho o meu pacotinho, eu tenho a minha caixa, eu tenho o meu chocolate. Curitiba tem o dele, tal museu tem o dele, tal mercado tem o dele, tal marca tem o dele. Isso mesmo. E você, por mais que o chocolate seja o mesmo, mas a embalagem é diferente, a formatação dele é diferente. Totalmente. Existem alguns, inclusive, que você consegue colocar uma forma diferente. Isso mesmo. Eu posso colocar o chocolate com a própria logo da pessoa, se for o caso. Isso mesmo. Você consegue fazer tudo isso? Consigo. Isso é legal. Isso te traz um potencial de venda gigantesco, que você não percebia muito isso antes, né? Não, porque eu vejo assim, às vezes, assim, o ser humano ele é complicado porque ele se limita. Eu muitas vezes, assim, eu não, mesmo trabalhando, mesmo fazendo, tem momentos que a autoestima, assim, profissional não tá tão legal, sabe? E aí eu vejo, assim, que eu acabava, assim, às vezes, desanimando e não fazendo, né, o que deveria ser feito. Mas quando você vê que tá dando certo, que vai dar certo, aí você fala, gente, esquece isso e continua. Caminha. Né? Que nem eu vejo assim, o fato de empreender, que nem eu falo assim, você entrou na fila com emoção 1000 vezes. Porque assim, você nunca sabe o que vai acontecer. Né? É uma coisa assim que você espera, você planeja tudo, mas assim, no meu caso, assim, quantas mensagens eu recebo por semana de orçamento, de pedido, que eu falo, gente, só falar que quer, tá ótimo. E às vezes demora uma semana, 10 dias, precisa de aprovação de tal pessoa. Eu falei, gente, é só falar ok. E você fica naquela expectativa, só que é algo que eu aprendi a lidar, que não adianta, né? É o mercado. É o mercado. Então, por isso que eu falo assim, então você tem que, assim, que nem eu vejo assim, que foi quando eu comecei a mentoria com você, é buscar conhecimento mesmo. Que você buscando conhecimento, você começa a se entender e aí você começa a aprender a lidar melhor com o teu dia a dia. Então, coisas que antes eu ficava desesperada, hoje eu já não fico. Coisas que antes me paralisavam por medo, hoje já não paralisam. Porque eu penso assim, mesmo com medo, mesmo com receio, mesmo com medo de rejeição do que for, eu vou tentar. Né? E tanto que tem projetos para o ano que vem que partiram disso. Né? Vou lá, vou conversar, vou aparecer. E deu certo. Né? Deu certo. Uhum. Legal. E aí, para finalizarmos, né? Tem aquela câmera que é para você ali, ó. Olha para aquela câmera, olha para o público. Ela está fugindo de olhar você nos olhos. Né? Ela tá olhando aqui e tal. O que você deixa de mensagem para as pessoas? Né? Você que empreendeu, começou, teve lá seus perrengues e hoje você está aqui, tal, correndo, tendo seu sucesso. Que mensagem você deixa para as pessoas?
Na verdade, é assim, eu deixo uma mensagem baseada no Salmo 139, 14, que diz assim, que Deus te criou de forma especial e admirável. Você é único para Ele. Então, o que eu entendo? Deus, ele tem um propósito único para cada pessoa. Então, assim, a partir do momento que eu entendi o meu propósito, tudo se tornou com mais brilho. Então, por exemplo, assim, eu entendi que o propósito da minha empresa é abençoar pessoas, é abençoar os meus colaboradores, que a partir dos meus colaboradores, eu vou estar abençoando a família deles, é abençoar os meus clientes, que os meus clientes acabam, né, se tornando amigos meus, né? Meu olho tá cheio d'água. E é abençoar mesmo, sabe? Quantos clientes meus que eu vejo assim, tem dias que estão em dias difíceis e Deus usa a minha vida para abençoar a vida dessas pessoas. Então, você que está assistindo, Deus tem um propósito único para a tua vida. E quando você entende isso, a tua alegria, ela não é circunstancial. Então, se você acordou num dia, está chateado, está triste, você lembre, Deus tem um propósito para mim, único. Então, se eu passo por situações difíceis ou situações boas, estão todas debaixo dos olhos do Senhor. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Eu sei que todo dia é um dia onde o Senhor vai permitir que eu cresça, que as coisas aconteçam. E, principalmente, se eu entendo que Deus tem um propósito único para a minha vida, eu, como empreendedora, eu não preciso ficar me comparando com ninguém, eu não vou ficar olhando, falando, puxa, mas como que eu ainda não cheguei nisso? Não. Eu sei que tudo está colaborando para o que Deus tem para a minha vida. Então, você que está em casa hoje, assim, o que eu vejo, tira um tempo, fala, Deus, qual que é o propósito da minha vida? Deus, o que o Senhor quer que eu faça no meu trabalho, que eu faça na minha empresa? Você que é dona de casa, na minha casa, qual que é a diferença que eu posso fazer? Porque todos têm um propósito. E você, para Deus, você é uma pessoa admirável e única. Maravilha, olha só. Meu olhinho encheu d'água. Mas é verdade. Nós estamos aqui para abençoar pessoas. Exatamente. Esse podcast também nasceu para abençoar pessoas. Esse podcast está aqui para abençoar a sua vida. Trazer histórias de pessoas que realmente podem dizer para você que é possível. Ela brincou assim, nossa, nunca imaginei que eu ia estar ali e tal. Ela está aqui. Outras pessoas estarão. Você que está nos assistindo agora pode estar aqui com a sua história de vida aqui em Curitiba. Talvez você esteja em outro estado e esteja aqui em Curitiba um dia. A gente pode estar conversando também. O Pense Nisso tem a ideia de realmente fazer você pensar que você pode, você consegue. É possível. Né? Então, Adriana, muito obrigado, né, pela sua presença. Obrigado pela parceria que a gente começa hoje também. Né? A partir do próximo podcast a gente vai ter aí um kitzinho para os nossos convidados. Né? Muito obrigado. Você que está nos assistindo aqui, que nos assistiu até agora, compartilhe esse vídeo, compartilhe no seu Instagram, apresente para as pessoas, se inscreva no canal, incentive as pessoas a se inscreverem, porque quando você fizer isso, você está ajudando esse canal a crescer. E esse canal nasceu para poder abençoar pessoas e ajudar pessoas. E quando você se inscreve e indica para que outras pessoas se inscrevam, você também está abençoando pessoas. Tá bom? Valeu, muito obrigado e na próxima semana temos um novo vídeo aí. Grande abraço para vocês. Acabou, filha.